Alexandre de Moraes em 2008, o ministro Alexandre de Moraes, muito feliz nessa frase, disse o seguinte: quem não quiser ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça a exercer cargos. Quero ler para o senhor algo que o senhor deve ter de cor e salteado, como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma vez ministro, sempre ministro, né, como o senhor já bem disse. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, ministro, de suas opiniões, palavras e votos. E pulo para o inciso 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações prestadas em razão do exercício do mandato, etc, etc. Aonde eu quero chegar, o senhor já sabe. Poder 360. Van Hatten é indiciado pela Polícia Federal após criticar delegado em plenário. Quero agradecer o comparecimento do ministro e de todos aqui para ganhar tempo, até mesmo para liberar o ministro, mas eu tenho que fazer algumas reflexões aqui. Primeiro, que quando se atribui ao presidente da República história de celular, eu tenho que manchete. É fake que Lula disse que ladrões roubam celulares para tomar cerveja. O vídeo foi editado para alterar o sentido de declarações dadas em uma revista. Então, fake é uma coisa que nós temos que combater. Fake news. E outra coisa, quando eu vejo colegas senadores aqui falando em imunidade por parlamentar, a Constituição Federal ela é clara, no artigo 5º. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém está acima da lei. E a imunidade parlamentar não pode ser utilizada como escudo protetivo na prática de crime. É simples assim. Ninguém está acima da lei. Quando eu vejo ilações sobre o comportamento da Polícia Federal na condução de qualquer inquérito, isso está colocando em dúvida a credibilidade de uma instituição muito séria, que é uma instituição que não é de governo, é uma instituição de Estado. E que o ministro da Justiça, como ministro, ele não tem aí o poder de direcionar, porque isso seria crime. Isso seria advocacia criminal. Isso seria advocacia administrativa. Então eu tenho que aqui enaltecer. Eu fui delegado por 27 anos. Nenhum chefe de polícia chegou para mim falando: você indicia ou você não indicia? Você faz ou você não faz? Olha, nós temos ali o poder discricionário da autoridade policial, que ela vai coletar provas de natureza objetiva, como laudos, provas subjetivas, e ao final vai concluir aquele inquérito e vai remeter ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Nós não podemos inverter essa ordem e falar que não, porque o governo do presidente Lula está dirigindo uma condução. Nada disso. Não foi no governo do presidente Lula que nós tivemos um juiz que renunciou ao cargo para assumir um cargo no governo, a quem ele ajudou a eleger. Não foi no governo do Lula que nós tivemos esse mesmo ex-ministro que sai do governo apontando que o ex-presidente Bolsonaro influenciava na Polícia Federal. O presidente Lula fortalece as instituições. E eu quero aqui enaltecer o trabalho do Ministério da Justiça e de toda a equipe técnica que aqui está. Agora, é isso que nós temos que ter uma reflexão aqui muito mais séria. Vamos tratar com serenidade, com sobriedade. Eu volto a falar, imunidade parlamentar não é escudo protetivo para a prática de crime. Ninguém está acima de lei. Se eu praticar um crime aqui, eu tenho que ser responsabilizado, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre esse tema, alegando e afirmando que essa imunidade ela não é absoluta, ela é relativa. Praticou crime, seja responsabilizado penal, civil, administrativamente. Agora, ministro, só para fazer esses esclarecimentos, eu quero aqui fazer uma reflexão. Como o senhor bem sabe, eu fui delegado por 27 anos e professor de Direito Penal e Processo Penal com muito orgulho. Agora, eu acho que a gente tem que debater segurança pública, e aí eu faço também nessa casa, de uma forma muito mais
mais rígida. Ou seja, a população ela tem que ter a convicção de que aquele direito constitucional previsto no artigo 144, que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado, chegue efetivamente na população. Então nós temos que dar tratamento igual a comportamento igual. Comportamento diferente é comportamento diferente. Por isso que eu não acho razoável, aqui é a opinião minha, o senador do Estado do Espírito Santo. Eu não acho razoável, por exemplo, nós termos uma forma de legislar de forma contundente para uma camada social e uma outra forma para outra camada social. Vira e mexe eu falo isso aqui. Olha, eu queria ver por que os parlamentares aqui desse Senado não se debruçam em cima de crimes que efetivamente matam a população. E aí eu vou falar quais sejam. O senhor sabe que se nós traçarmos um perfil socioeconômico da população carcerária, a grande maioria são de pretos, pardos e semi-analfabetos. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, crimes de corrupção ativa, crimes de corrupção passiva, crimes de colarinho branco. E qual é o percentual da população carcerária desse perfil de criminoso? Nós não temos. Mas sabe por que nós não temos? Porque esse Congresso aqui, esse Senado, ele é seletivo. Essa mesma comissão aqui, o senador Petecão sabe que aumentou a pena do furto de cabo de energia. Ora, é óbvio, para legislar com relação a um pobre preto é fácil. Agora, por que nós não aprovamos aqui que passa a ser crime hediondo, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, crimes de sonegação fiscal, crimes de colarinho branco, crimes de corrupção ativa, crimes de corrupção passiva? Porque quando um político desvia verba da saúde, ele mata milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele mata milhões, um sonho de milhões de jovens. Agora é fácil legislar. Numa casa composta majoritariamente aqui de homens brancos, ricos, engravatados, contra uma camada economicamente menos favorecida. Mas nós também temos que legislar, me perdoe o desabafo, mas eu tenho que dizer isso e sempre vou repetir isso. Agora, eu faço uma provocação com toda humildade e carinho que faço ao senhor. Teve um rapaz de 16 anos no meu estado do Espírito Santo, ministro, que entrou numa escola, metralhou, matou 4 pessoas, deixou 11 feridos. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente prevê internação por no máximo 3 anos. Eu fiz um trabalho, eu busquei todos os países do G20, qual é o apenamento para um... Primeiro que o adolescente de conflito com a lei, o tratamento é totalmente diferente. Mas nós temos que dar uma resposta. É razoável a gente entender. Eu tenho um projeto meu aqui, aumentando o período de internação, não reduzindo a maioridade penal, porque isso é uma cláusula pétrea, não pode ser modificado, mas aumentando o período de internação para adolescente em conflito com a lei que pratica ato infracional praticado com violência ou grave ameaça ou equiparado a hediondo. Olha, nós temos que dar uma resposta. Nós temos que falar melhor também sobre direitos humanos. Direitos humanos não é só para atender a população que está cerceada de sua liberdade, a população carcerária. Direitos humanos também é para atender as vítimas dos policiais que são alvejados em confronto no Rio de Janeiro, em São Paulo e no meu estado do Espírito Santo.